Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso aqui da Central do Enem, área Ciências da Natureza, componente Química, comigo, professor Mauri Carvalho. Hoje nós vamos falar de sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. Primeiro vamos definir o que são sistemas. Sistemas ocorre quando eu tenho uma porção definida da matéria escolhida para se fazer um estudo. Tá? Diferenciá-los em homogêneos e heterogêneos depende de ter uma ou mais fases. Tá? E aí a pergunta é, mas o que são fases? Fase é quando eu observo uma parte do sistema ou todo o sistema e nele eu tenho em todos os pontos propriedades físico-químicas semelhantes. É muito comum a gente fazer essa observação, né, e aprender isso com aquelas diferenciações em misturas. Por exemplo, água e açúcar, água e sal. E aí entende-se que o açúcar se dissolve totalmente, que o sal se dissolve totalmente, e aí eu não consigo observar a diferença entre essas substâncias. E aí, neste caso, eu tenho uma única fase. Mas quando eu coloco água e óleo, por exemplo, como eles não são substâncias miscíveis, né, eu consigo observar a diferença das texturas, das cores, né, entre os dois componentes. E aí eu vou ter, então, mais de uma fase. Agora, como eu vou definir um sistema homogêneo? O sistema homogêneo ele é definido não pela quantidade de componentes, nem se ele é uma mistura ou uma substância pura, que inclusive nós vamos falar disso na próxima aula aqui no canal do YouTube, tá? Mas sim, eu defino o sistema homogêneo e heterogêneo pelo número de fases. O sistema homogêneo especificamente é aquele que só tem uma única fase, ele é monofásico. Não importa se ele tem um único componente ou se ele tem vários componentes. Tá? Mas se ele só tem uma fase, ele configura um sistema homogêneo. Os sistemas heterogêneos são aqueles, então, que têm duas ou mais fases. Tá? Eu consigo observar a diferença, né, entre essas fases. Tudo bem? Então, eu tenho um sistema heterogêneo. Tá bom? O sistema heterogêneo também independe do número de componentes. Eu posso ter um único componente, ou seja, um único tipo de substância e ter um sistema heterogêneo. Um exemplo disso daí é quando eu tenho água líquida com gelo. Água e gelo é a mesma substância, só muda que a água líquida, estado físico líquido, e o gelo é a própria água, só que no estado físico sólido. Como eu observo, então, que eu tenho dois estados físicos, eu considero que eu tenho duas fases, uma fase sólida, uma fase líquida. Então, por exemplo, o estado físico pode definir fases diferentes. E aí eu tenho as clássicas situações em que eu vou ter substâncias ou componentes, né, que é o mais correto, diferentes, e que eles vão formar fases diferentes, como, por exemplo, foi falado aí no início, água e óleo, por exemplo. Né? Água e areia, que onde a areia não é solúvel em água, né, ou seja, não é miscível em água, então eu consigo observar onde está a fase líquida da água, onde está a fase sólida da areia, né? E aí eu tenho um sistema heterogêneo. Tudo bem, pessoal? Esse era o recado de hoje, tá? No próximo encontro, a gente vai utilizar o conceito de sistemas justamente para ajudar a definir uma mistura homogênea e mistura heterogênea. Mas não confunda, sistema homogêneo e sistema heterogêneo podem ser condicionados tanto para substâncias puras quanto para misturas. Agora, coincidentemente, temos as classificações de misturas em homogêneas e heterogêneas, mas isso fica para a próxima aula. Tudo bem? Muito obrigado pela sua atenção, tá? E até o próximo encontro.